Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos falar de futebol, vamos falar do esporte de modo geral. Um dia em que Blumenau comemora muito a bela apresentação da ADERG na Liga Nacional de Futsal, depois de uma vitória histórica, 4-3, sobre a Intel, atual bicampeã da Liga Nacional. Uma semana onde o Atlético Mineiro conquistou a Recopa Sul-Americana, a retomada do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, com destaque para a volta do Blumenau em casa diante do seu torcedor, já neste sábado diante do Caçador pela Série B, e também o Metropolitano que faz sua segunda partida na Série D do Brasileiro neste domingo em Londrina diante do Londrina. No programa de hoje eu convidei a Nayara Schuber, ela é atleta de fisiculturismo e está conosco aqui no Meia Hora, um prazer recebê-la aqui, Nayara. Boa tarde, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Também conosco o Jorge Etay, jornalista, radioneiro Ramos, mas um especializado no esporte. Prazer tê-lo aqui, Jorge. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, pós-Copa do Mundo, voltamos à nossa realidade, né, Jorge? Já deu para esquecer o fiasco contra a Alemanha, a desclassificação na Copa, ou ainda está presente no cotidiano, no dia a dia? Ainda está presente e aumentou com o anúncio do Dunga, né, como técnico da seleção brasileira, do Gilmar Rinaldi, como homem que vai ter poderes para administrar esta nova seleção brasileira. Então a frustração que já era grande, para muitos ficou maior ainda com as decisões da CBF pós-eliminação do pós-final da Copa do Mundo, né, com a conquista do quarto lugar na competição. Foi um recorde negativo, né, em todas as marcas da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E o fato da semana foi, claro, o anúncio primeiro do Gilmar na semana passada e agora do técnico Dunga e com ele a formação da comissão técnica. Você também, Nayara, ficou ligado na Copa e acompanhou esse fiasco do Brasil, não? Um pouco, não tanto, porque estava em preparação e estava em viagem também no México, que eu estava numa competição, né? Então foi a primeira Copa que realmente eu não acompanhei muito. Nayara, o que te motivou a entrar para o esporte? Então, desde cedo eu sempre treinei, né? Sempre pratiquei musculação e trabalhando na academia acompanhei a preparação de uma amiga, da Carol Cadori, que fez o convite e daí eu comecei a participar de competições. Né? Bom, o fisiculturismo, ele tem várias categorias, né? Isso. Uhum. Tem uns que deixam o corpo enorme, outros nem tanto, como é o teu caso. Então, a minha categoria é Bikini Fitness, né? É uma categoria que não pode apresentar muito volume muscular, nem muita definição. Então, é um leve tônus muscular, uma leve definição. É um corpo magro, atlético, assim, que treina, né? Que não pode ser um treino, né? Não é um treino muito pesado, que visa hipertrofia muscular, né? É um leve tônus muscular. E você já está competindo, fazendo essas apresentações, porque tem também essa coisa de se apresentar para poder contar pontos, né? Sim, a minha categoria é uma categoria que eles analisam bastante... Eles analisam maquiagem, cabelo, beleza, simpatia, biquíni. Quanto à estética. E a estética, com certeza, né? E a apresentação de palco também. Então, tem que ter simpatia, tem que ter charme, tem que ter... É uma categoria bem... que eles analisam vários fatores, assim. Agora, existe algum pré-requisito para participar desse esporte? Ou qualquer mulher, em qualquer situação, pode participar de um esporte como esse? Qualquer mulher, qualquer idade, pode participar, só tem que ter o preparo físico, tem que tá dentro das normas da categoria, né? Como a minha categoria é uma categoria mais magra, que não visa hipertrofia, como eu já falei, né? Mas qualquer pessoa pode participar. Isso é para homem também? Tem a categoria dos homens, né? Quando você vai competir, como foi agora recentemente no Rio de Janeiro, no México, tem um lado masculino também. Sim, são várias categorias, né? E quem são as referências aqui no Brasil nesse esporte? Tem o Felipe Franco agora, que é do Rio de Janeiro, se não me engano, é profissional já. Tem a Rafaela Milagres, que é a nossa musa aí do biquíni, que é atleta do Ricardo Panaim. Tem algumas pessoas assim que já são profissionais, né? Eu, por enquanto, sou amadora, né? Eu estou tentando me profissionalizar. No caso, eu e você, Jorge, acho que passamos da idade para isso, né? Eu acho que já não daria mais certo, né, Minus? Agora, ser tão atrativo assim. Além de deixar o corpo da mulher ou do homem, né, mais definido, mais bonito, né?
Quais os outros benefícios que esse esporte pode trazer à pessoa? Então, a gente sempre costuma falar que quando é um esporte de alto rendimento, às vezes a gente não visa muito saúde, né? Porque nosso treino é um treino diário, ele é bem exaustivo, na verdade, porque quando está com uma preparação para um campeonato, eu treino 3 vezes por dia. A dieta é muito restrita, né? Então, na verdade, claro, o exercício físico sempre vai estar linkado com a saúde, né? Porque é uma dieta saudável, né? Então, sempre vai estar linkado com a saúde, porém é de alto rendimento. Agora, Nayara, é claro que há um cuidado nessa dieta, né? Quais são? Porque o exercício por si só mantém a forma física. Agora, que tipo de alimentação é recomendada num esporte como o teu caso? Então, aí depende a categoria. Eu, como não posso ter muito volume muscular, então que eu não posso ter uma hipertrofia, então a minha alimentação fica na base de proteína, vegetal, pouco carbo, gordura boa, né? Mas depende da categoria, daí vai diferenciar a quantidade que você vai ingerir, né? Então, a minha categoria é bem pouquinho, em 3 horas a gente se alimenta, é super saudável, proteína, né, magra, então, mas é quantidade bem reduzida porque a minha categoria não visa o volume muscular, né? Daqui a pouco a gente retoma essa conversa, até para entender melhor essa tua participação no fisiculturismo, porque eu quero falar do grande feito de Blumenau no futsal, no ginásio da DERG, lotado, mais de 1000 pessoas, né, assistiram à vitória da equipe de Blumenau diante da Intel. Jogo espetacular, nós estivemos lá pela Rádio Blumenau, o Jorge também acompanhou a partida. Foi um jogaço, né, Jorge? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Dentro daquilo que se previa, o time paulista começou melhor e se impondo, né? Logo a 10 segundos saiu o primeiro gol da partida. Saída de bola, né? Saída de bola era da Intel e ali já saiu o primeiro gol. Eu acredito, viu, Minosso, que esse gol tenha desmoronado qualquer esquema adotado pela equipe blumenauense para aquela partida. Foi muito rápido, o time não conseguiu se encontrar, não encaixou marcação. O time adversário é muito forte, praticamente uma base da seleção brasileira. Me permite, tinha o Vinícius, o Gadeia, né? Aquele Gabriúva, entre outros jogadores. Teve o goleiro que ficou de fora porque estava machucado, mas são 5 ou 6 jogadores que servem à seleção. Time fortíssimo, candidato, atual campeão da Liga Nacional, bicampeão, candidato a ganhar novamente o título da Liga Nacional. Se impôs, fez 3-0. Quase que a gente pode dizer ao natural diante do time blumenauense, que só nos últimos 5 minutos conseguiu assustar um pouquinho o adversário. Agora, o que surpreendeu mesmo foi a mudança de atitude no segundo tempo. O time foi para o intervalo, e daí é méritos da comissão técnica do time, e voltou para o segundo tempo com uma atitude completamente diferente, acertou a marcação, assim como parecia um replay, né, do primeiro tempo. Assim como o time paulista, o time blumenauense deu a saída de jogo e marcou, não levou muito tempo, diminuiu para apenas um gol a diferença, logo depois conseguiu empatar e em nenhum momento deixou o adversário reagir. Eu acho que esse foi o grande mérito do time, viu, Minosso? Ele entrou de uma forma diferenciada no segundo tempo, com uma marcação muito forte, manteve essa marcação forte durante todo o jogo e não diminuiu o ritmo, ele não permitiu que o adversário, tecnicamente melhor, tecnicamente mais qualificado, mas não deu chance para o adversário reagir. Foi aí que o time ganhou essa partida de ontem e teve calma para suportar aqueles 2 minutos finais ali, que é uma pressão danada, né? Foi crucial aquele momento final da partida, nós estamos aí acompanhando os melhores momentos, inclusive a comemoração aí do final do jogo, da torcida, do elenco, da equipe de Blumenau, nessa vitória importante, maiúscula, histórica, em Blumenau, diante da Intel, e Blumenau, que saiu perdendo num gol rápido no comecinho do jogo, acabou fazendo 2 gols na abertura do segundo tempo e menos de um minuto, né? Da mesma forma, né? Rapidinho e conseguiu, e o que é curioso, no primeiro tempo, devido à diferença técnica que se via em quadro, o time blumenauense muito nervoso, nada dava certo, eles não conseguiam acertar, não conseguia chutar, não conseguia nada. E no segundo tempo, quando o time se impôs e viu que dava para encarar o adversário de igual para igual, todas as jogadas começaram a dar certo, tanto as de ataque como na marcação. E isso foi fundamental para essa vitória importantíssima
você falou bem, né? Uma vitória histórica para Blumenau e uma campanha espetacular, né? É um dos times invictos na Liga Nacional. E hoje, apesar de ter de um jogo a mais contra outros times e 2 diante de outros, mas é o líder da Liga Nacional. Até o fechamento da rodada nesse sábado, né? É líder da Liga Nacional. 8 pontos, espetacular uma frente da Intel. Aliás, vamos acompanhar com imagens do Pipoca, o Carlos Medeiros, os personagens de Blumenau e da Intel, que fizeram esse grande jogo de 7 gols na noite desta quinta-feira em Blumenau. Grande equipe do Orlândia, uma das favoritas. E nós não tínhamos passado por essa situação de estar tendo reverter um placar assim como foi o nosso primeiro tempo. E a gente mostrou nossa força dentro de casa para a nossa torcida. Eu acho que estamos no caminho, continuar com essa sequência, com o trabalho, para continuar nesse caminho, como repetir falando aí. Como é que aconteceu essa vitória? Na garra, na superação, com a ajuda da torcida? É isso, é a torcida, é eles na verdade que fazem o espetáculo ficar bonito. E como eu falei, a gente mostrou a nossa força, é uma equipe jovem e a gente está buscando cada vez mais o nosso espaço. Que noite, hein? Para não esquecer, Carlos. E o gol, né? Foi um golaço. Fico feliz de ter ajudado a equipe com o gol. A gente sabe que é difícil nos vencer aqui dentro. Tivemos um primeiro tempo onde tomamos um gol com 10 segundos de jogo. Acho que desestabilizou a equipe um pouco. Sentimos ali, acho que todo mundo viu que a gente sentiu o gol. E demoramos 20 minutos para poder absorver o golpe e se reerguer. Segundo tempo, é a cara da equipe que a gente vem mostrando nessa Liga Nacional, demonstrou no estadual também. E a gente sabe da nossa força, a gente sabe que com o empenho que a gente teve, principalmente no segundo tempo e nos outros jogos, vai ser muito difícil de nos vencer aqui dentro. Agora, foi uma virada na superação. Para quem estava perdendo o primeiro tempo 3-0, virar o jogo e terminar vencendo por 4-3. Ainda mais com uma equipe qualificada, atual bicampeã da Liga Nacional. Com certeza é um jogo para ser lembrado aí para sempre nas nossas carreiras, só que a gente tem que minimizar os erros, né? A gente tem que aprender com os erros e nem sempre quando a parte técnica, a parte tática está prevalecendo, a superação, a vontade tem que valer. E é isso aí, acho que o importante é pontuar, jogando bem, jogando mal, dentro, fora de casa. Quanto mais pontos a gente somar, melhor pra gente na classificação para brigar lá em cima. E agora na segunda-feira já tem jogo em Bauru, né, com o São Paulo. Com certeza, é um jogo difícil, a gente tem 2 jogos fora de casa, né? Jogar fora de casa é sempre muito difícil. A gente sabe que não vamos encontrar moleza, a gente tem amanhã para descansar, vamos viajar legal e buscar esses 6 pontos lá fora de casa para dar uma tranquilidade maior. E distanciar mais do pelotão de trás para a gente conseguir nossa classificação o mais rápido possível. Como é que o senhor avalia esse jogo? A Intel foi surpreendida? Não foi, não entendo o que é assim não. Na Liga Nacional, você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer. Primeiro tempo foi todo nosso, fizemos uma marcação efetiva, com a linha bem acima, desequilibrou o time de Blumenau e conseguiu fazer. No segundo, quando nós voltamos do intervalo, foi a coisa que eu mais falei no vestiário, não achar que o jogo está ganho. E aí, o Blumenau faria isso, o Jaraguá faria isso, qualquer equipe do Brasil faria a mesma coisa. Pressionaria em busca do resultado, porque estava 3-0, e aí nós erramos. Nós tomamos 4 gols perdendo no 1 contra 1, um drible na ala, o que não pode acontecer em equipe nenhuma. Então não é questão de ser surpreendido, não. O Blumenau fez a parte deles, mereceu ganhar o jogo, porque buscou, mas nós deixamos de fazer o essencial, que era marcar bem quando tivesse sem a bola. Fala um pouquinho sobre esse jogo. A equipe foi surpreendida aqui pelo futsal de Blumenau? Cara, a gente fez um bom primeiro tempo, como vocês viram. A coisa que a gente pecou muito no segundo tempo. A gente não voltou para a quadra, jogou só o primeiro tempo praticamente, né? E isso a gente paga no final. A gente tem que ter noção que são 40 minutos bem jogados até o final e não pode ter esse declínio tão grande durante o jogo. Aí o depoimento das personagens que fizeram um grande jogo. Esse você conhece há tempo, né, Jorge? O Lucaian? Ah, sim. O Lucaian é cria da Pama, né? Da Rua da Glória. Morava ali com a mãe na Rua da Glória. Não sei se a mãe dele ainda mora ali na região. Ele começou na Pama, se destacou aqui nos Jogos da Primavera de Blumenau. Hoje é da seleção brasileira, está numa grande equipe, jogou fora do país. É um grande jogador, a gente viu ontem, né? Tem que ter uma atenção toda especial do adversário, é um grande jogador. Ontem, inclusive, está no ginásio a mãe dele, a esposa e a pequenininha. Ele marcou um gol, foi lá, beijou a menina.
E é bacana. E o bom desses esportes, Minossa, é que quem acompanha o esporte, quem acompanha todo o desenvolvimento do esporte na cidade, acaba vendo surgir esses atletas e mais tarde até esses atletas já consagrados, como é o caso do Lucaian, ele chegou na seleção brasileira de futsal, né? De volta aqui e mostrando toda a sua habilidade, né? Como é bacana, foi muito bacana ontem o jogo lá. Muitos talentos que são lapidados aqui e brilham lá fora. Bom, a equipe de Blumenau volta à quadra na segunda-feira, 7h30 da noite, para enfrentar o São Paulo na cidade de Bauru. Nayara Schuber, você pratica o fisiculturismo já há um bom tempo, mas em determinado momento você foi comedida de uma doença, né? Então, eu estou participando dos campeonatos há 1 ano e meio, né, um pouco mais de 1 ano e meio. Em 2009, me deu um surto de esclerose múltipla, né, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Mas foi o único surto, foi um surto isolado, né? Hoje eu tenho acompanhamento com um médico da área de esporte, que é o Dr. Fábio Cardoso. O Dr. Ricardo Toledo, que eu faço tratamento com a vitamina D, né? Que ele trouxe o protocolo do Dr. Cícero de São Paulo. Então, eu faço tratamento com ele. E está estabilizado, foi um único surto, nunca mais, né? E essa relação com o esporte te ajudou também, te ajuda? Assim, a medicina ainda não consegue explicar, entender de como surge essa doença, né? Então, a gente não consegue afirmar se o exercício físico, o esporte, ainda mais como eu falei antes, que é um esporte de alto rendimento, então as dietas são bem restritas, o treino é muito exaustivo, então a gente não consegue conciliar se realmente ajuda ou não. Mas é aquela velha história, né? O time que está ganhando não se mexe, né? Deixa assim como está. Então, nunca mais, como foi um surto isolado, nunca mais apareceu. Vamos atualizar os jogos do final de semana. Começamos pela Série D, porque nós temos um representante aqui que é o Metropolitano. A segunda rodada do Grupo 8 começa neste sábado, 3 horas da tarde, em Saquarema, Boa Vista e Pelotas. No Estádio do Café, neste domingo, Londrina e Metropolitano. E pelo Grupo 7, o Guarani recebe no domingo o Maringá. E o Brasil enfrenta a Cabo Friense lá no Bento Freitas, em Pelotas. Esse campeonato brasileiro de futebol, com 2 representantes do estado, tem no grupo 7 Guarani e Brasil líderes, com 3 pontos. Os demais ainda não pontuaram. No grupo 8, o Metropolitano é o líder, 3 pontos. Pelotas e Penapolense, 1 ponto. Londrina só estreia neste domingo. Boa Vista, que perdeu para o Metropolitano, não pontuou. É difícil em Londrina, né? Fazer 3 pontos lá, Jorge. Porque é o bicho-papão desse grupo, né? Pelo menos... É o campeão paranaense, né? É isso, pelo menos baseando-se nas disputas dos campeonatos estaduais, Penapolense e Londrina seriam os favoritos a conquistar essas 2 vagas desse grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o Metropolitano começou bem, apesar de tomar os sustos, né? E a defesa estar aparentemente meio insegura na estreia. Vamos ver agora nesse teste difícil que tem contra o Londrina. O jogo lá em Londrina não é só um teste para o Metropolitano diante de um adversário qualificado, é diante de um gramado ridículo, como que, aliás, é aquele do Estádio ruim, do Café. Porque o Metropolitano já enfrentou a condição do gramado do ano passado. Tem uma praga lá igual aquela do SESI, que por vezes ela aparece, ela come, destrói o gramado. Nós tivemos essa semana também a Copa do Brasil. Né? Pela segunda fase, o Figueirense deu adeus, ganhou do Bragantino 2-1, perdeu nos pênaltis, está eliminado. A Chapecoense empatou com o Ceará, também deu adeus à competição. Nós tivemos o Santa Cruz que venceu por 2-1 e o Sport que ganhou não levou. O Paysandu passa de fase e pega o Coritiba. Já pela terceira fase, o ABC venceu o Novo Hamburgo por 1-0, são jogos de ida. O Avaí perdeu em casa do Palmeiras por 2-0, Ponte Preta 0. O teu Vasco, Jorge, venceu por 2-0. Aliás, a Ponte anunciou ontem a contratação do Guto Ferreira, né? Ficou 24 horas desempregado depois de ser dispensado no Figueirense. Corinthians 3, Bahia 0. Emendando no Campeonato Brasileiro da Série A, que tem rodada com jogos neste sábado. Todos os catarinenses jogam neste sábado, 18h30. A Chapecoense na Vila Belmiro pega o Santos. Criciúma recebe o Vitória. O Figueirense, agora com o Argel no comando, enfrenta o Cruzeiro. E na noite deste sábado tem Bahia e Internacional. Bahia conseguiu jogo com público. No domingo, Atlético do Paraná e Fluminense, Sport e Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras é o clássico, Goiás e São Paulo, Flamengo e Botafogo, volta do Luxemburgo no comando do Flamengo, Grêmio e Coritiba. São os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança,
para variar o Cruzeiro, que é o atual campeão. 25 pontos, Corinthians 20, Fluminense, Atlético do Paraná, Internacional, São Paulo e Grêmio todos com 19 pontos. Lá na parte de baixo, Vitória, Figueirense, Coritiba e pasma, Flamengo, último colocado. Por enquanto está lá em último. O Luxemburgo disse que vai mudar, vamos ver. Vamos ver, começa com o clássico desse domingo. Vamos ligeirinho para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que apresentou a abertura da rodada na terça-feira. O Casa venceu a Portuguesa 2-0. Nós teremos jogos nesta sexta e também no sábado. Destaque para o jogo de novo, Ponte Preta e Vasco agora pela Copa do Brasil em Campinas. E o clássico aqui em Santa Catarina, Joinville e Avaí, neste sábado, 16h30. Paulo Henrique de Godoy Bezerra apita a partida. O Ceará é o líder desta competição, né? Tem 24 pontos. América Mineiro, Joinville com 23, Luverdense 21, com 20, ABC e Avaí. Depois, abaixo, estão Sampaio e Vasco da Gama. Essa semana também, Jorge, Nayara, nós tivemos a sequência da Taça Libertadores de América, já na fase de semifinal. No Paraguai, Nacional 2, Defensor 0. O time do Papa Francisco venceu e de goleada em casa o Bolívar por 5-0. Agora inversão do mando de campo na próxima semana para saber quem vão ser os dois que vão decidir o título. Acho que o São Lourenço já está na final. O time do Papa já está lá, né? Deve ter rezado e muito, né? Muito. A seleção argentina não teve a mesma sorte na final com a Alemanha. Vai ver que o Papa Emérito, o Bento, rezou mais, né? Bom, aqui em Santa Catarina, nós vamos ter agora, no final de semana, a realização da segunda rodada da Série B do Catarinense, que na verdade iniciou com o jogo Tubarão 1, Guarani 0 na quarta-feira. Neste sábado, 3h30 da tarde no SESI, Blumenau e Caçador, R$20 a cadeira lateral, 30 a cadeira central. Expectativa de um bom público para esse jogo primeiro do Blumenau em casa nessa temporada. Tem Concórdia e Porto, Camboriú e Ercílio Luz e no domingo Internacional e Canoinhas. Quem venceu, claro, largou com vantagem. O caso do Internacional com 3 pontos. Mas como o Tubarão jogou 2 partidas, ganhou uma, empatou a outra, o líder tem 4 pontos. Concórdia e Guarani 3 pontos, Canoinhas, Blumenau e Ercílio Luz 1 ponto, os demais não pontuaram. Voltando aqui para a bancada, Nayara, eu queria, com a ajuda do Adriano, exibir alguns dos teus feitos, simbolizados por um troféu e por uma medalha, que eu acho que você já tem uma coleção em casa, uma serva, né? Então, em 1 ano e meio aí de competição, foram 10 campeonatos, né? 8 troféus. Esse que o Adriano está mostrando foi agora no final de abril, que foi o Arnold Classic Brasil, que eu fui campeã. É um campeonato internacional, né? Acontece em Madrid, em Ohio. E essa foi a versão Brasil, né? Foi em final de abril. Pois eu dizia que você deve ter muitos desses em casa. Então, de 10... Ou semelhantes, pelo menos similares. De 10 competições eu tenho 8. Que bacana. Em 1 ano e meio, né? Em 1 ano e meio. Poxa, mas não tem adversários? Tem, mas aqui foi uma sequência, né? Foi acontecendo, foi dando certo. E aí, um vai classificando, né? O estadual classifica para o brasileiro classificou para o mundial, e o mundial classifica para o Arnold. E assim foi indo e foi dando certo. Existe uma federação, uma confederação que banca, você tem apoiadores? Como é que... Porque tem viagem, tem estadia, tem gastos, né? Não, a federação, ela organiza os campeonatos, né? Estadual e tal. Eu tenho patrocínio da Probiótica, né? Da Nossa Forma, que é uma loja de suplementos. Tenho parceria também com a Bistro Fitness de Florianópolis. Tenho a ajuda de salão, né? Que é a Build Shopping, a Bis Cabelos também, a Grão e Cia. Então, tenho bastante apoios, né? Mas patrocínio mesmo é um pouco mais complicado, né? É difícil, né, Jorge? Não é só o caso da Nayara, mas outras modalidades e principalmente as individuais para bancar, né, as despesas e poder competir. Nós temos tantos talentos aí que ficam no meio do caminho por falta de apoio. Muitos, né? Enquanto os pais conseguem suportar essa carga em cima deles para que os filhos consigam evoluir através de competições fora do estado e fora do país, os atletas vão seguindo carreira, mas
daqui a pouco já não dá mais, né? Nós falávamos há pouco sobre o salão. Quantos meninos surgiram na PAMA, com Maneca e companhia, que tiveram suporte. Tiveram que abandonar o esporte para trabalhar. E outros para poder se porque sustentar. outras equipes bancaram e contrataram, né? Assim. Eu esqueci até de comentar, agora eu fechei a parceria também com a farmácia de manipulação lá de São Paulo, a Orion, né? Então, é muito importante esses apoios que a gente tem, né? Porque, na verdade, a gente às vezes deixa de estar trabalhando, eu sou personal, mas muitas vezes eu deixo de pegar algum aluno porque eu tenho a minha preparação, né? Então, eu faço 3 treinos diários. Então, infelizmente, o fisiculturismo ainda não é muito reconhecido aqui na nossa região, né? Até mesmo no Brasil. Agora tem alguns casos, por isso que eu falei que existem categorias, né? Porque no teu caso, a estética acaba sendo o destaque maior. Mas já percebemos, eu posso citar aqui, por exemplo, a Joana Prado, vocês lembram da feiticeira? Que ela partiu por esse caminho, era uma outra categoria. Depois abandonou, então gastou mais para recuperar o corpo, né? Que ficou danificado. Na verdade, ela é mais ligada à mídia, né? Então, ela não era atleta, né? Mas então... ela fez uma época que ficou como tantos outros, mas cada um na sua área. É mais ligado na mídia, né? Então... Pois é. E a questão é a seguinte, agora, você certamente nessa rotina tem outros eventos, competições agendadas. E qual é o próximo compromisso? Nossa, eu tenho alguns agora que eu fui classificada, agora acabei, né, esse final de semana passado, fiquei vice-campeã brasileira. Então, eu tenho alguns aí, tenho o Arnold de Madrid, tenho o Mundial, tenho o Sul-Americano, tenho uma competição no México, que é internacional também. Tenho uns 5 ou 6 aí pela frente até o final do ano. Nós falamos há pouco, Jorge, sobre nossos atletas. O Roque Zimmermann, por exemplo, no final de semana passada, na Bahia Sul, em Florianópolis, conquistou o título estadual de remo sênior e trouxe de volta para o Blumenau o troféu transitório. Aliás, daqui a pouquinho no TVL Notícias, nós vamos apresentar uma matéria especial com o Roque para mostrar essa conquista também importante para Blumenau. Jorge, quero te agradecer pela gentileza de ter atendido o convite e estar aqui no Meia Hora. Obrigado pelo convite e estaremos sempre à disposição. Nayara, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí nessa caminhada. Muito obrigada. Estamos chegando ao final do Meia Hora Esportiva, que tem reprise nesta sexta-feira, às 23h30 e no domingo, 11 da manhã. A todos um grande abraço, bom final de semana.